dentro aqui na região de Jenin. Ou seja, não tem nada a ver com Israel isso daí, são grupos diferentes ali de palestinos que estão brigando e parece que a briga está ficando muito violenta, tá com muitas mortes em ambos os lados aqui na região próxima a Jenin. A gente teve também um atentado aqui próximo a Belém, aqui entre Belém e Jerusalém. Muito triste isso, o checkpoint que eu passei anteontem, que eu fui até Belém para ver a igreja da Natividade, passei pelo checkpoint na volta, exatamente ali um ônibus foi metralhado por um terrorista, acabou matando uma criança e ferindo algumas pessoas que estavam no ônibus, muito triste isso. O terrorista se entregou para o exército israelense. Na Síria continuam as críticas a Israel por ter ocupado aqui a região aqui próxima das colinas de Golã. No entanto, muito curioso, né, que vai falar sobre isso, porque na Síria a Turquia ocupou essa área enorme aqui, ó, e a Turquia aqui está acusando Israel agora de ter ocupado essa área pequenininha aqui perto das colinas de Golã. Muito curioso isso, né? Essa área aqui que você está vendo aqui, ó, esse verde mais clarinho que está aqui em cima, é justamente a área ocupada pelos turcos, tá? Pelo exército turco, para agir contra o pessoal aqui dos curdos, né? A gente já explicou, a Turquia tem problema com os curdos, porque teme que os curdos aqui da Síria acabem incentivando os curdos da Turquia a formarem um Estado. Vamos falar sobre esses e outros assuntos em detalhes. Essas notícias foram sugeridas por Atacando a Chechênia com bombas de leite, Velho Virgem e várias outras pessoas. Obrigado aí ao pessoal que sugeriu notícias lá no nosso site, no www.revolve.com, e obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, a gente tem uma notícia aqui da faixa de Gaza. Israel anuncia que matou o comandante da elite do Hamas que participou do 7 de outubro, né? O nome dele seria Femi Salmi, é um dos comandantes da Nukba, que foi a célula do Hamas que planejou os ataques, e ele teria sido eliminado, né? Junto com ele, parece que outros 35 líderes terroristas ligados ao ataque de 7 de outubro já teriam sido identificados por Israel e eliminados ali em Gaza, né? Agora, uma coisa que está chamando a atenção é uma guerra muito grande entre a autoridade palestina, o Hamas e a Jihad Islâmica Palestina. Então você lembra, esses são todos grupos, todos eles são contra Israel, são a favor dos palestinos e coisa e tal, e querem a demarcação, aquele negócio todo, aquela briga jihadista toda, né? Só que agora estão brigando uns contra os outros, tá? Esses vídeos aqui, ó, são vídeos do... Esses vídeos que vocês estão vendo aqui são vídeos entre esses grupos, tá? Não tem Israel envolvido nisso daqui não, né? É lógico que Israel vai ter que fazer a segurança, porque essa área pertence a Israel, né? Aqui, ó. Há 3 dias atrás, no dia 8 de dezembro, a autoridade palestina deu um ultimato para os grupos que estão no campo de refugiados de Jenin, né? Deixem suas armas até meia-noite. E esses grupos riram a demanda, disseram que não vão obedecer a autoridade palestina. Então a autoridade palestina enviou um time de snipers lá para justamente acabar com esse pessoal, né? Um carro-bomba então explodiu próximo do centro administrativo de Jenin e outros 3 policiais ali da autoridade palestina foram seriamente feridos. Certamente o Hamas quase certamente foi responsável por isso. Algumas horas depois, um homem jovem foi assassinado por policiais da autoridade palestina enquanto estava andando na motocicleta. Enfim, tem aqui o pessoal arrumando confusão, né? E aqui, em seguida desse assassinato que era do pessoal dos rebeldes, né? Do Hamas e da Jihad Islâmica Palestina, um grupo acusou a autoridade palestina de ter feito o ataque e matado esse garoto e disse que a autoridade palestina se comporta como se fosse a ocupação. A ocupação que eles falam é como se fosse Israel, né? E prometeram que vão se vingar e não sei o que lá. Enfim, tá uma confusão enorme ali em várias cidades, Jenin, Tucarém, Nablus, Tubas, várias cidades ali no norte da Cisjordânia estão com problema justamente em função dessa briga entre essas facções, né? Ou seja, realmente é uma situação bastante crítica ali. Bom, uma outra coisa muito triste é isso aqui. Gente, eu passei isso aqui ontem, tá? Esse posto aqui é um posto de checagem. Quando você vai daqui de Jerusalém até Belém, eu fui até Belém para conhecer a Catedral da Natividade, a Basílica da Natividade, a igreja onde foi construída no local em que Jesus Cristo teria nascido, né? Eu vou fazer um vídeo sobre isso, vou botar lá no Diário da Quarentena, mostrando minha visita lá, muito bacana. Fui na Gruta do Leite também. Lá, eles têm menos turistas do que aqui em Jerusalém. Jerusalém, o pessoal está sofrendo por falta de turista. Lá tinha menos ainda, o pessoal chorando muito por falta de turista. Eu fui lá, fiz turismo, tirei umas fotos lá e coisa e tal. E quando você passa, né, de Jerusalém, que é a área controlada por Israel, para Belém, que é a área controlada pela autoridade palestina, tem ali um muro, você passa pelo muro, você passa por checkpoints e coisa e tal. Na entrada, não tem muita coisa, mas na saída, quando você volta lá de Belém para Jerusalém, você passa nesse ponto de comando aqui, em que todo mundo tem que descer do ônibus, tem que mostrar, fui de ônibus mesmo, peguei ônibus aqui, fui pra lá. Tem que descer, tem que mostrar a identidade, coisa e tal. É bem rapidinho, não é muito demorado não, mas é um procedimento para eles checarem lá se você não é um terrorista, porque não está numa lista de coisa, né? E justamente aqui teve esse atentado de ontem para hoje. Eu fui lá de ontem para ontem. De ontem para hoje teve esse rapaz aqui, disparou tiros contra um ônibus, justamente um ônibus, eu não sei onde é que eu vi esse ônibus, tem vários ônibus que passam por ali, né? E acabou matando um garoto, esse garotozinho aqui, infelizmente acabou morrendo no ônibus. O nome dele é Yoshua Aaron Tuvia, foi severamente ferido, foi levado para o hospital, mas acabou morrendo em função dos ferimentos. Outras 3 pessoas foram feridas no ônibus nesse tiroteio. O cara que fez isso é esse mané que está deitado aqui, ele se entregou pro exército israelense, coisa e tal, e, infelizmente. Que coisa triste, né? Tristeza, esse tipo de coisa. Mais atentado, mais terrorista, mais briga aqui, realmente uma coisa muito, muito triste. Enfim, Israel continua com as operações aqui no sul do Líbano, capturaram mais um monte de armas aqui no sul do Líbano, realmente enorme o arsenal do Hezbollah que foi capturado por Israel, excelente notícia isso. E finalmente tem um escândalo de espionagem aqui em Israel, parece que 30 israelenses foram presos por estarem prestando serviço para o Irã, né? Infelizmente esse tipo de coisa acontece, tá gente? A Ucrânia também volta e meia faz grandes apreensões, faz grandes operações para identificar pessoas que começam a trabalhar como espiões para o inimigo, né? Infelizmente as pessoas têm esse incentivo econômico, tipicamente são pagas para isso, e no final das contas Israel identificou. O importante é ter essas operações de identificação e prisão dessas pessoas, né? Eu não sei como é que é aqui em Israel. Lá na Ucrânia eles vão perpétua para esse pessoal. Bom, na Síria continua a situação mais ou menos parecida com os outros dias, ou seja, nenhuma grande mudança na linha de frente aqui. Há alguma discussão sobre se as bases, se os russos estão fugindo das bases aqui em Tartus e aqui em Latakia, né? A gente vai falar algumas informações aqui, mas não dá para saber ainda exatamente a situação por aqui. E muito questionamento porque Israel está aqui nessa região do Monte Hermon, aqui a gente já falou sobre isso. O pessoal está reclamando que não, que Israel está invadindo a Síria, não sei o que lá. Primeira coisa, né? O Uri Lanchik está dizendo aqui que engraçado, normalmente basta Israel respirar para o mundo árabe inteiro ameaçar aniquilar Israel, né? Porém, nos últimos dias Israel destruiu todo o exército da Síria e entrou ali na região do Monte Hermon e até agora nenhuma nota do mundo árabe. Do mundo árabe quase ninguém está falando, mas o mundo ocidental está falando sim. Por exemplo, a esquerdista aqui da Espanha está falando que Israel está cometendo genocídio na Síria. Israel que está cometendo genocídio na Síria. Você consegue entender isso? É o nível de dano mental que a esquerda causa na cabeça das pessoas, né? Daqui a pouco o Lula está falando a mesma coisa. Se ele conseguir sair vivo lá do hospital, né, é capaz do Lula falar uma besteira dessa daqui a pouco também, né? Agora, no mundo árabe, na Turquia, a Turquia está criticando Israel. Está dizendo que Israel está ocupando a área na Síria, né? O ministro da Defesa da Turquia está dizendo que Israel está ocupando o território sírio em violação ao acordo de 1974, não sei o que lá, e nós condenamos essa invasão, não sei o que lá, que desestabiliza, escala tensões, causa ansiedade entre a população civil, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que olha que curioso da coisa, né? A Turquia invadiu essas áreas aqui, essa área aqui é ocupada pela Turquia. Repara como é que é muito maior do que a área que Israel ocupou ali no sul, né? Para sua própria proteção. Aliás, está
Turquia fala que é a mesma coisa, ela está ocupando essas áreas, como eu já expliquei para vocês, ela tem medo que os grupos curdos aqui do leste da Síria entrem em contato com os curdos na Turquia e acabem querendo formar um estado curdo que inclua parte da Turquia. Então ela está fazendo isso aqui, teoricamente, para proteger a Turquia da Síria. Só que aquele negócio não vai reclamar de Israel fazer a mesma coisa, né? Aqui, ó, essa área ocupada pela Turquia, que foi ocupada uma parte em 2016, essa parte do verdinho mais claro aqui, na Operação Escudo do Eufrates. Depois, em 2018, ocupou essa outra área aqui, na Operação Ramo de Oliveira. E, finalmente, em 2019, ocupou essa área marrom aqui, né? É a Operação Paz da Primavera. Ou seja, isso tudo aqui é ocupado pela Turquia. E como é que pode a Turquia criticar Israel? Né? Realmente, não tem lógica nenhuma. Esperamos que, uma vez pacificado o governo da Síria, tenha uma decisão melhor aí, tanto Israel quanto a Turquia, nessa condição, né? Bom, tem gente falando que Assad seria um agente duplo, segundo alguns documentos aqui que o pessoal dos rebeldes teriam pego aqui, né? Isso aqui é lógico dizer que é um agente duplo de Israel, ele era um israelense lá na Síria, né? Lógico que não é. O Assad era totalmente pró-Irã, né? Mas no final das contas, essa é a questão, no final das contas, vamos usar isso aqui para acusar Israel de cumplicidade, de ter destruído, de ter ajudado o Assad, enfim. É besteira isso aqui, não tem nenhuma lógica esse tipo de coisa, né? A gente já falou várias vezes aqui, e também lá no vídeo da Ucrânia, sobre o quanto que a Rússia perdeu de posições estratégicas com a derrota do Bashar al-Assad na Síria, né? Mas o Irã também perdeu muita coisa, né? O pessoal está lembrando aqui que a queda do regime do Bashar al-Assad acabou mudando totalmente o equilíbrio de forças aqui no Oriente Médio, né? Então, por exemplo, o Irã tinha esse projeto aqui do crescente Shia. Lembra, os muçulmanos se dividem em Shia e Sunni, né? E tem uma certa briga entre eles aí, né? O Irã é o maior país xiita, né? Aí você tem pequenos grupos xiitas em outros lugares aqui, em Omã, na Síria, enfim, no Iraque. Então o Irã tinha a ideia de criar esse crescente Shia aqui, que teria vários objetivos, ou seja, seriam países alinhados com o Irã, justamente para atacar Israel e para fortalecer os proxies ali na região, né? Isso aí foi pro saco completamente agora, ou seja, ela teria um alcance militar maior e cercaria Israel e fortaleceria os proxies, né? O Hezbollah, o Hamas e coisa e tal, né? Então isso acabou impactando bastante o Irã nessa história. O Irã acabou perdendo muito com a queda da Síria, né? A Rússia também. A Rússia certamente perdeu muita coisa, a gente já falou sobre isso. Israel, de certa forma, ganhou pelo fim da presença militar iraniana na Síria, a Guarda Revolucionária Islâmica do Irã não está mais perto das colinas de Golã, e também a destruição de parte do arsenal do sírio que tinha ali na região, né? A Turquia também é o grande ganhador dessa história, né? A Turquia se posicionou muito bem, com uma grande influência na região, e, ou seja, mudou o aspecto do Oriente Médio essa derrota da Síria. Agora, embora Israel tenha destruído boa parte das forças armadas sírias, os rebeldes da Síria encontraram um grande depósito de mísseis do Assad ali subterrâneo, né? Isso é uma coisa problemática, porque se tem mísseis ali, não aparece nenhum míssil nesse vídeo aqui, mas se tem míssil aqui, Israel não conseguiu destruir, ou seja, os rebeldes vão ter capacidade de mísseis de grande porte aqui, isso é preocupante. Bom, outra questão que fica é acerca se os rebeldes vão ser moderados ou vão ser radicais, né? E o novo ministro da Justiça da Síria, o Shadi al-Waizi, disse que não vão haver mais mulheres como juízes nas cortes. Todas as mulheres que são juízes hoje na Síria vão ter que deixar os cargos, né? Isso é muito triste, né? Realmente é um absurdo esse regresso em termos de política, né? Vamos ver o que vai acontecer com isso daí. Agora, outras coisas que eles falam aqui, coisas positivas, né? O Jolani falando que a Síria está exausta da guerra, não vai entrar em outra guerra agora, né? E tudo bem, não vai para outra guerra agora, mas é sempre preocupante o futuro nesse caso. Outra coisa que ele falou aqui, ó, a polícia moral para implementar a polícia, a Sharia não vai ter. Nós convidamos as pessoas a seguir a Sharia ao invés de usar força. Mas se você resistir a esse convite, você pode encontrar resistência. Olha só, isso aqui é uma tradução errada, tá? O pessoal depois esclareceu. O que ele falou, o que ele teria falado, é que se você atacar o governo, você pode receber resistência. A Sharia, a gente recomenda as pessoas que sigam a Sharia, mas não é obrigatório. Isso é o que o cara falou. De novo, ele está vendendo essa ideia de moderado. Vamos ver se na prática ele é moderado mesmo, né? Com relação aos russos e as bases russas que ainda estão lá. Dá para ver nessa imagem aqui que ainda tem alguns aviões e helicópteros na base de Latakia, né? Que vários aviões aqui, helicópteros, os russos não saíram totalmente da base ainda. Ainda tem alguns aqui os aviões, alguns tanques, alguns caminhões ali de coisa, que aviões dentro de hangares. Então ainda tem coisa russa ali na base de Latakia. Não se sabe qual é o plano dos russos com isso daqui, né? Alguns blindados estão fugindo de Tartus, né? Os navios de Tartus já saíram todos. Os blindados estão saindo de lá em direção ao cruzamento de Kesabe. O cruzamento de Kesabe é aqui, ó, entre a Síria e a Turquia. Aqui, Kesabe, essa cidade aqui. Então os russos estariam indo nessa direção para ir para a Turquia. Nessas alturas a Turquia ofereceu salvo-conduto para eles, porque eles podem aqui a partir da Turquia entrar na Geórgia e da Geórgia chegar na Rússia de volta. Então provavelmente é isso que eles estão tentando aqui com essa retirada, né? E bom, para terminar, uma boa notícia, o Paraguai transferiu a embaixada dele aqui para Jerusalém. Parabéns ao presidente do Paraguai. Teve aqui para inauguração, encontrou com o Netanyahu, excelente notícia. Todos os países deveriam fazer isso, transferir as embaixadas. Jerusalém é a capital de Israel e é bastante seguro. Eu estou aqui, é muito segura a cidade. Parabéns ao presidente Penha por ter trazido a embaixada do Paraguai aqui para Jerusalém. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Se gostou do conteúdo, não esqueça de deixar